crime, uma investigação. E as respostas que ninguém esperava. Esse é o caso encerrado. Hoje a gente mergulha num dos casos mais complexos, mais politicamente carregados e mais frustrantes da história recente do Brasil. Frustrante porque, mais de 20 anos depois, ainda não há uma resposta definitiva. Nenhuma condenação, nenhum culpado atrás das grades. É o assassinato de Celso Daniel, prefeito de Santo André, quadro histórico do PT, e um homem que muitos acreditavam estar destinado a cargos ainda maiores na política brasileira. E o que torna esse caso tão perturbador não é só o crime em si, é tudo que veio depois. As pistas que desapareceram, as testemunhas que morreram, os inquéritos que foram arquivados, e uma pergunta que nunca saiu do ar. Foi um sequestro que deu errado, ou foi uma execução planejada com precisão cirúrgica? Era uma noite de sexta-feira, 18 de janeiro de 2002. O Brasil estava em plena campanha eleitoral, um ano eleitoral que mudaria o país. Lula lideraria as pesquisas meses depois, e o PT vivia um momento de crescimento histórico. Celso Daniel era um dos rostos mais importantes desse partido. Prefeito de Santo André pelo segundo mandato, engenheiro de formação, acadêmico por inclinação. Tinha 48 anos, tinha planos, tinha futuro. E para entender o impacto do que aconteceu, é importante contextualizar quem era Celso Daniel. Não era só um prefeito qualquer, era o coordenador do programa de governo de Lula para aquela eleição. Uma figura estratégica, alguém que sabia de muita coisa, sobre o PT, sobre financiamentos, sobre bastidores políticos que nem sempre chegavam ao público. Na noite de 18 de janeiro, Celso Daniel saiu de um jantar em São Paulo. De acordo com a investigação, ele estava acompanhado de seu irmão, João Hélio Daniel. Os dois foram abordados por homens armados que os forçaram a entrar num veículo. Um sequestro clássico, pelo menos na aparência. João Hélio foi libertado horas depois, mediante pagamento de resgate. Celso não teve o mesmo destino. E aqui já aparece o primeiro elemento que não fecha. Em sequestros para fins de resgate, a lógica é simples. A vítima tem mais valor viva do que morta. Se pagaram pelo irmão, por que executar o prefeito? O que chama atenção aqui é justamente essa quebra de lógica. Alguém queria Celso Daniel morto, e o sequestro pode ter sido apenas o método, não o motivo. O corpo de Celso Daniel foi encontrado em 29 de janeiro de 2002, 11 dias depois do sequestro. Estava na Estrada das Cachoeiras, em Juquitiba, no interior paulista. 8 tiros. E, detalhe que a perícia confirmaria depois, marcas que sugeriam tortura antes da execução. Alguém queria informações antes de matar. Ou queria mandar uma mensagem. Ou as duas coisas. Isso é pesado, mas precisa ser dito. 8 tiros e sinais de tortura não são o perfil de um sequestro que deu errado. Isso é o perfil de uma execução. Alguém que executou um sequestro poderia ter atirado uma vez, 2 vezes. 8 tiros tem outro nome, tem outra intenção. O Brasil acordou com essa notícia em choque. Um prefeito eleito, em pleno exercício do mandato, sequestrado e assassinado. Era algo que não se via desde os anos de chumbo da ditadura militar. A imprensa explodiu. O PT declarou luto oficial. E a polícia, sob pressão enorme, prometeu respostas rápidas. Repara nesse detalhe. Prometeu respostas rápidas. 24 anos depois, ainda estamos esperando. Pensa comigo. Um prefeito assassinado em 2002, com todo o peso político que isso representava, deveria ter sido o caso mais investigado da história recente do estado de São Paulo. E no papel, foi. Múltiplas delegacias, Polícia Federal, DEIC, perícias, depoimentos. Mas como veremos no próximo capítulo, toda essa estrutura investigativa esbarrou em algo que talvez fosse maior do que ela. E é aqui que a história muda, porque o crime em si, por mais brutal que fosse, era só o começo. O que viria depois, as mortes, os arquivamentos, as acusações cruzadas, transformariam um assassinato numa das maiores questões sem resposta da política brasileira. Quem matou Celso Daniel e por quê? Agora mergulhamos nos bastidores. Como a polícia tentou desvendar um crime que parecia não querer ser resolvido.
Desde os primeiros dias, a investigação foi marcada por uma tensão fundamental. Era crime comum, um sequestro que deu errado, obra de bandidos oportunistas, ou era crime político, encomendado por quem tinha interesse em silenciar o prefeito? Essa distinção não é só semântica, ela muda completamente o rumo da investigação. Se é crime comum, você investiga a cadeia criminosa local, busca quem executou, quem mandou, qual foi o pagamento. Se é crime político, você entra em outro território. Mandantes com poder, com acesso a sistemas, com capacidade de obstruir investigações. E essas duas hipóteses foram tratadas simultaneamente, o que na prática criou um caos investigativo. As primeiras suspeitas apontaram para o PCC, o primeiro comando da capital. A lógica era a seguinte: o PCC tinha braços no ABC paulista, tinha capacidade de executar sequestros sofisticados e o pagamento de resgate pelo irmão seguia um protocolo conhecido de facções criminosas. Parecia limpo, parecia resolvido. Mas, segundo os autos, essa linha nunca levou a uma acusação formal. Essa versão não fecha. E vou te dizer por quê. O PCC, em 2002, não tinha o nível de organização e visibilidade que teria nos anos seguintes. A grande crise do PCC em São Paulo veio em 2006. Mas, mesmo assim, executar um prefeito em exercício seria um movimento de altíssimo risco para qualquer facção. O custo político e policial seria enorme. O que chama a atenção aqui é que nenhuma liderança do PCC jamais reivindicou ou confirmou o envolvimento. Olha só o que acontece em seguida. Com a hipótese do PCC enfraquecida, a investigação começou a olhar para mais perto, para o entorno político de Celso Daniel. Surgiram depoimentos apontando irregularidades financeiras dentro da própria administração de Santo André, contratos superfaturados, Caixa 2, e então a questão ganhou outra dimensão. E se o prefeito soubesse de algo que comprometia pessoas poderosas dentro do próprio partido? Isso é crucial, porque quando a investigação começa a apontar para dentro do PT, o cenário político muda completamente. Estamos falando de 2002, ano em que Lula venceu a eleição presidencial. O PT estava no centro do poder. Qualquer suspeita interna era politicamente explosiva, e havia interesse claro em que certas informações não viessem à tona. De acordo com a investigação, a perícia confirmou sinais de tortura no corpo, e isso levantou uma hipótese sombria. Alguém queria que Celso Daniel falasse antes de morrer. O que ele sabia? Sobre quem? Sobre o quê? Essas perguntas entraram no inquérito, mas nunca foram respondidas de forma conclusiva. E ninguém percebeu, ou talvez não quisesse perceber, o quanto esse detalhe mudava a natureza do crime. Segundo especialistas em análise forense, tortura antes de execução tem dois perfis clássicos: extorsão de informação ou intimidação simbólica. No caso de Celso Daniel, a hipótese da extorsão de informação é a mais consistente com o contexto. Alguém queria saber algo, queria nomes talvez, ou documentos, ou confirmações. E então, em 2005, veio uma decisão que chocou os investigadores e alimentou décadas de especulação. A delegada Elizabeth Sato arquivou o inquérito por falta de provas. Repara nesse detalhe. Não foi por falta de suspeitos, não foi por falta de evidências circunstanciais, foi por falta de provas suficientes para uma denúncia formal. O inquérito foi para a gaveta. Olha, não é simples assim. Arquivar um inquérito não significa dizer que ninguém é culpado. Significa que não há provas admissíveis para levar ao judiciário. Mas num caso desse peso, com esse nível de pressão pública e política, o arquivamento foi lido como capitulação, como o sistema protegendo alguém. Essa percepção nunca desapareceu completamente. E tem um elemento que torna tudo ainda mais sombrio. Após o assassinato de Celso Daniel, uma série de pessoas ligadas ao caso vieram a morrer. Testemunhas, suspeitos menores, figuras periféricas que sabiam de alguma coisa. Cada nova morte reforçava a narrativa de que havia algo grande a ser escondido e que quem sabia demais estava em perigo. Mas antes de continuar, preciso te contar uma coisa sobre as reviravoltas que estão por vir. E é aqui que a história muda, de verdade. Porque se a investigação já era complicada, o que veio depois transformou o caso Celso Daniel numa caixa de espelhos, onde cada reflexo mostrava uma versão diferente da verdade, e nenhuma delas era completamente verificável. As reviravoltas começaram cedo e nunca pararam. E o que é interessante é que as reviravoltas não vieram apenas da investigação criminal, vieram também do campo político. Num país polarizado como o Brasil,
Um crime não resolvido envolvendo o PT em ano eleitoral era combustível puro para narrativas de todos os tipos. O caso Celso Daniel foi instrumentalizado de formas muito diferentes, por atores muito diferentes. E isso criou camadas de desinformação, que dificultam separar fato de teoria até hoje. A primeira grande reviravolta. Depoimentos que apontavam para dentro do PT. Personagens que diziam ter conhecimento de que o prefeito havia descoberto um esquema de desvio de dinheiro que envolvia nomes importantes do partido. A narrativa era de que Celso Daniel teria se recusado a participar ou que ameaçava expor. Segundo os autos, esses depoimentos entraram no inquérito, mas nunca foram corroborados por provas documentais suficientes. Pensa comigo. Se essa hipótese fosse verdadeira, estamos falando de um crime político de Estado, um político assassinado para proteger uma estrutura de corrupção intrapartidária. Isso seria gravíssimo. E o que chama atenção aqui é que o PT nunca produziu uma investigação interna séria e transparente sobre o que Celso Daniel sabia ou investigava. Essa omissão alimentou suspeitas por anos. Mas a história tem outro lado. Opositores do PT aproveitaram o caso para fazer acusações que também nunca foram comprovadas. Surgiram teorias ligando o assassinato a figuras que viriam a se tornar importantes no governo Lula. Essas acusações circularam amplamente, criaram dano político real, mas, e isso precisa ser dito com clareza, nunca foram sustentadas por provas concretas nos autos. Impressionante, né? Todos acusavam, ninguém provava. E isso é crucial para entender por que o caso continua aberto na memória coletiva, mesmo quando foi arquivado juridicamente. Num vácuo de verdade, prosperam narrativas. E o Brasil de 2002, 2003, 2004 estava fértil para narrativas sobre corrupção, sobre poder, sobre o PT recém-chegado ao governo federal. O caso Celso Daniel virou um campo de batalha narrativo. Olha só o que acontece em seguida. Em 2022, 20 anos depois do crime, a Globo lança uma série documental chamada O Caso Celso Daniel. O interesse público explodiu novamente. Novos depoimentos, análises forenses reavaliadas, personagens que nunca tinham falado publicamente voltando ao centro da história. A série trouxe à tona material que muitos achavam enterrado, mas não foi sem controvérsia. A Intercept Brasil publicou uma crítica detalhada apontando que a série carregava vieses editoriais, que ela favorecia certas hipóteses em detrimento de outras, sem necessariamente seguir o peso das evidências disponíveis. Essa versão não fecha, eu diria, referindo-me não à série em si, mas ao que isso revela. Quando não há resolução judicial, a mídia preenche o vazio. E nem sempre com imparcialidade. E repara nesse detalhe. A série da Globo não trouxe nenhuma nova condenação. Trouxe debate, trouxe atenção, trouxe novas perguntas. Mas o sistema judicial não se moveu. O inquérito continuava arquivado. Os suspeitos continuavam sem condenação. E as mortes de pessoas ligadas ao caso continuavam sendo um fantasma sobre tudo isso. O que chama atenção aqui, de um ponto de vista criminológico, é o padrão. Casos envolvendo mortes de testemunhas e suspeitos menores, arquivamento de inquérito, acusações sem prova. Isso não é exclusivo do caso Celso Daniel no Brasil. É um padrão de crimes onde há poder suficiente para proteger os mandantes. E isso por si só já é uma informação. A reviravolta final, se é que podemos chamá-la assim, é a reviravolta da ausência. Nenhuma confissão, nenhuma prova decisiva, nenhum julgamento. Só hipóteses, teorias e o silêncio pesado de quem talvez saiba mais do que diz. E assim chegamos ao desfecho, ou à falta dele. O desfecho do caso Celso Daniel é, na sua essência, a história de um paradoxo. Um crime que o sistema prometeu resolver e não resolveu. Mais de 24 anos depois, não há condenação definitiva. Não há sentença cumprida. Não há culpado encarcerado por esse assassinato. O caso, tecnicamente, é um cold case. E isso é pesado, mas precisa ser dito. Cold case não significa caso sem culpados. Significa caso sem culpados processados. A diferença é enorme. Há uma distância brutal entre não sabemos quem fez e sabemos, mas não conseguimos provar em juízo. No caso Celso Daniel,
Muitos investigadores, advogados e jornalistas acreditam estar mais próximos da segunda situação do que da primeira. O Ministério Público Estadual, em determinado momento da investigação, concluiu que se tratava de crime político, não crime comum. Essa conclusão abriu caminhos legais distintos, com competências diferentes, jurisdições diferentes. Mas essa conclusão também não levou a desfecho judicial, porque concluir que é crime político ainda não responde quem mandou matar. Pensa comigo. A classificação como crime político é significativa porque muda o peso moral e histórico do caso. Se foi crime político, estamos falando de um atentado contra a democracia, contra o princípio de que mandatários eleitos podem exercer seus cargos sem risco de execução. Isso coloca o assassinato de Celso Daniel numa categoria extremamente grave, que vai muito além do crime individual. Alguns suspeitos tiveram habeas corpus concedidos ao longo dos anos. Outros nunca foram formalmente acusados. O inquérito foi arquivado em 2005. Houve tentativas de reabertura, provocadas por novos depoimentos ou novas análises, mas nada resultou em processo criminal com desfecho condenatório. Segundo os autos, o Estado de São Paulo não conseguiu, ou não quis, construir um caso que resistisse ao escrutínio judicial. E aqui está um ponto que eu acho fundamental discutir. A família de Celso Daniel nunca desistiu. Seu irmão João Hélio, que estava com ele na noite do sequestro, viveu com o peso desse trauma e com a ausência de respostas. A família sempre sustentou a hipótese política. E quando o Estado falha em dar respostas às famílias de vítimas, o dano vai muito além do jurídico. É um dano humano, profundo, que dura gerações. E ninguém percebeu, no calor de 2002, o quanto esse caso moldaria a política brasileira por décadas. As acusações cruzadas sobre o assassinato de Celso Daniel foram usadas em campanhas eleitorais, em processos políticos, em momentos de crise partidária. O crime não resolvido virou arma, virou narrativa, virou instrumento nas mãos de quem precisava atacar adversários. Olha, não é simples assim atribuir responsabilidade por essa instrumentalização a apenas um lado. Todos os lados políticos usaram o caso Celso Daniel em algum momento. E isso diz algo doloroso sobre o Brasil. Quando a justiça falha em resolver um crime, a política ocupa o espaço. E a política raramente está interessada na verdade, está interessada na narrativa que a favorece. Então, onde estamos hoje? O assassinato de Celso Daniel permanece sem solução judicial. As evidências materiais envelheceram, testemunhas morreram, memórias se apagaram. A janela para uma condenação definitiva, se é que ainda existe, está se fechando. E a pergunta que abriu este episódio, crime político ou sequestro aleatório, continua sem resposta oficial. O que temos são evidências que apontam, hipóteses que convergem, e um silêncio que grita. O caso Celso Daniel ensina muita coisa, mas talvez a lição mais dura seja sobre o que acontece quando o Estado falha em apurar crimes contra seus próprios representantes. Não estamos falando só de impunidade, estamos falando de uma mensagem enviada a todos os atores políticos. Se você souber de algo inconveniente, se você ameaçar interesses suficientemente poderosos, o sistema pode não te proteger. E tem um padrão que se repete em casos semelhantes ao redor do mundo. Quando a vítima tem informações sobre sistemas de poder, a investigação encontra resistências extraordinárias. Não necessariamente porque há uma conspiração organizada. Às vezes é mais banal do que isso. Às vezes é o medo de cada investigador individual de puxar um fio que pode derrubar estruturas maiores do que eles conseguem sustentar. Segundo especialistas em criminologia política, casos como o de Celso Daniel se enquadram num padrão documentado. Crimes onde a apuração é mais difícil não porque as provas não existam, mas porque os potenciais mandantes têm acesso a mecanismos de obstrução, legais e ilegais. E isso não é exclusividade do Brasil. É um problema que afeta democracias em desenvolvimento em todo o mundo. Repara nesse detalhe. Em 2002, quando Celso Daniel foi assassinado, o Brasil estava começando a construir instituições mais robustas de controle e investigação. O Ministério Público ganhava musculatura, a imprensa investigativa era ativa. E mesmo assim, o crime não foi resolvido. O que isso diz sobre a capacidade do Estado de investigar crimes que tocam o próprio Estado?
Diz que há um limite e que esse limite muitas vezes não é técnico, é político. O que chama a atenção aqui é que o Brasil nos anos seguintes viveria o Mensalão, o Petrolão, a Lava Jato, descobriria que a corrupção política era sistêmica, profunda, transversal. O caso Célcio Daniel pode ter sido um dos primeiros momentos em que esse sistema mostrou sua capacidade de proteger a si mesmo. E tem o elemento humano, que nunca pode ser esquecido. Célcio Daniel era um pai, era um marido, era um irmão. João Hélio ainda carrega o peso de ter estado lá naquela noite. Era um amigo de muita gente que acreditava no que ele representava. Por trás de toda a análise política e jurídica, há uma família que perdeu alguém e nunca recebeu a resposta que merecia. Isso é pesado, mas precisa ser dito. A falta de resolução judicial é para as famílias de vítimas uma segunda violência. Primeiro você perde alguém, depois o Estado te diz que não conseguiu fazer justiça. E você fica com isso pelo resto da vida. O caso Célcio Daniel tem nome e sobrenome, mas tem também um silêncio que durou décadas e que até hoje não foi quebrado. E então ficamos com a pergunta: o que esse caso diz sobre o Brasil? Diz que somos um país onde o poder, quando suficientemente organizado, pode escapar da justiça. Diz que crimes políticos carregam uma complexidade que nosso sistema judicial ainda não sabe, ou não quer, enfrentar com plena transparência. E diz que a verdade, às vezes, não é uma questão de falta de informação. É uma questão de falta de coragem para dizê-la em voz alta. Olha, não é simples assim concluir se foi crime político ou sequestro aleatório. As evidências apontam mais para a primeira hipótese. Mas não posso, e nenhum jornalista honesto pode, afirmar com certeza o que o judiciário não afirmou. O que posso dizer é o seguinte: as perguntas que esse caso levantam são mais importantes do que as respostas que nunca vieram. E continuar fazendo essas perguntas é o mínimo que devemos a Célcio Daniel. Um crime que chocou o Brasil, uma investigação que falhou, e as respostas que até hoje ninguém entregou. O caso encerrado, mas não para a família, não para a história, e não para quem ainda acredita que a verdade, por mais que demore, merece ser encontrada. As informações que embasaram este episódio vieram de fontes públicas que você pode e deve consultar. Há Aventuras na História em aventurasnahistoria.com.br, o Diário Criminal em diariocriminal.sapo.pt, a Wikipédia em português em pt.wikipedia.org e a Intercept Brasil em www.intercept.com.br. Cada uma dessas fontes traz perspectivas diferentes sobre o caso. Vale a leitura direta. E antes de encerrar, preciso te dizer algo importante sobre o que você acabou de ouvir. O Caso Encerrado é um podcast produzido integralmente por inteligência artificial, com base em fontes públicas e documentos oficiais. O que a gente apresentou aqui reflete o conhecimento disponível nessas fontes, e não é acusação, não é defesa, não é julgamento de ninguém. Nomes e detalhes foram apresentados como constam nos registros públicos. A nossa responsabilidade é com os fatos. A conclusão é sua. Se esse episódio te provocou, se você saiu daqui com mais perguntas do que respostas, então fizemos o nosso trabalho. Porque casos como o de Célcio Daniel não pedem que você concorde com uma versão. Pedem que você pense, que você questione, que você exija do Estado aquilo que ele prometeu e não entregou: transparência e justiça. Obrigado por estar aqui. Até o próximo caso.